Muito boa noite a você que acompanha a Canção Nova, uma grande família reunida em todo o Brasil. Obrigado, nós estamos chegando com o Além da Notícia, um tema importante, tenho certeza que você vai gostar, faz parte da nossa realidade atual, é de abrangência nacional o tema da noite de hoje. E já gostaria de convidar você a estar conosco e também já convidar outras pessoas ainda para participarem do nosso programa. O tema é queimadas e desmatamento na Amazônia. Como entender este tema na sua inteireza? E para isso nós temos aqui dois convidados. Antes ainda de apresentá-los, eu gostaria de introduzir o tema. Vamos falar sobre um assunto que está em alta na imprensa nacional e internacional, que é este tema das queimadas e desmatamento na Amazônia. A Amazônia alcança 9 países da América do Sul. No Brasil, ocupa 59% do território nacional. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, desde janeiro até a última terça-feira, foram registrados 83.329 focos de incêndio no Brasil, sendo mais da metade, 52,1%, na selva amazônica. Desde que chegou ao poder, Bolsonaro criticou a fiscalização ambiental do país, reclamou de ativistas e abriu mão do dinheiro oferecido por Alemanha e Noruega para o Fundo Amazônia, cujo objetivo é contribuir para a preservação da selva brasileira, incluindo projetos de prevenção e combate a queimadas. O discurso do presidente é visto por especialistas como uma espécie de salvo-conduto às ações contra o meio ambiente. O que é real em tudo isso? Nós vamos conversar com os convidados. Mas antes, acompanhe este VT com os números da queimada na Amazônia. Entre os meses de janeiro e agosto deste ano, quase 72 mil focos de incêndio já foram registrados em todo o país, um aumento de 82% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 7 anos, este é o maior número de registros. Mato Grosso lidera esse ranking com 13.682 registros. O Pará vem em seguida, com 9.487 focos. Amazonas, Rondônia e Maranhão completam a lista. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil emitiu nota em que classifica como criminosas depredações dos incêndios registrados e pede que os governos dos países amazônicos adotem medidas sérias para salvar a região. Eu quero cumprimentar agora nossos convidados que estão conosco aqui nos estúdios. Marcos Vinícius de Souza, engenheiro ambiental, presidente da Associação Nacional dos Engenheiros Ambientais, ANEAM. Marcos, bem-vindo, boa noite. Muito boa noite, Ronaldo. Muito obrigado pela oportunidade da área técnica poder contribuir nesse tema de tamanha relevância para o nosso país. Prazer tê-lo aqui novamente. Cumprimento Bernardo Verano, doutor em Educação Ambiental e coordenador do curso Gestão Ambiental do Centro Universitário ICESP e professor da Rede La Salle. Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, debatendo esse assunto tão importante para a sociedade. A relevância do tema ambiental extrapola a questão simplesmente da conservação, passando por meios sociais e econômicos. E é essa a vertente que a gente tem que analisar esse tema. Uma pergunta genérica para começar a nossa conversa. De uma semana para cá, a condução ambiental do Brasil foi criticada por celebridades nas redes sociais, por líderes de nações, foi criticada por movimentos ativistas em geral. Como é que vocês analisam a repercussão de tudo isso? Bem, Ronaldo, eu vejo que o próprio governo chegou com uma proposta diferente para o meio ambiente do Brasil. E é importante dizer isso, uma proposta diferente, completamente diferente, né? Exatamente, né? Então, desde o primeiro momento que houve o anúncio da possibilidade de integração do Ministério do Meio Ambiente com outros ministérios, nós começamos a ficar muito receosos do risco que isso poderia causar a curto, médio e longo prazo, porque nós poderíamos deixar que todo o protagonismo que foi conquistado ao longo dos anos pudesse perder carga ao momento que nós precisamos ressaltar a importância da questão ambiental, refletindo também na questão social, porque a própria Constituição garante, no seu artigo 225, que todos tenham condições de ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso para sadia das futuras gerações. Então, qual que é a responsabilidade que o governo vai ter a partir do momento que começa a ter corte de pastas dentro de órgãos ligados com a área ambiental e, consequentemente, também reduzindo a atuação dos órgãos de fiscalização desses setores? De outro lado, tem as questões também que nós vamos conversar ao longo do contexto, que nós precisamos buscar um equilíbrio nessas ações, porque nós estamos pagando hoje um preço muito caro.
Na verdade, o que eu enxergo é que isso é a ponta do iceberg de muitas questões que nós temos que colocar à mesa e discutir qual o rumo que o Brasil precisa seguir daqui para frente. E eu vou tomar aqui o fiozinho dessa palavra sua. O governo chegou com uma proposta completamente diferente dos últimos governos todos, embora também nos últimos governos, sempre essa questão ambiental, ela é muito questionada. A proposta diferente do governo não quer dizer que era uma coisa pacífica, boa, estava tudo legal também acontecendo, não é? Importante dizer isso, né? Exatamente, né? A alternativa seria buscar um equilíbrio, porque hoje eu atuo com perícia ambiental e hoje diversas unidades de conservação foram criadas no Brasil no papel, sem estudo técnico, que é o plano de manejo. Então acaba que o agricultor, ele tinha uma licença municipal, tinha uma licença estadual para poder fazer o desmatamento, para poder produzir. Vinha o órgão federal, né, que é o antigo IBAMA e ICMBio, e autuava com milhões e milhões de multas, onde os agricultores não tinham condições e não têm condições de pagar essas multas, sendo que eles estão aparados legalmente. Então, não adianta a gente buscar esses extremismos, né, que reformulando completamente esses órgãos de um dia para o outro, vai resolver esses passivos, né? Então, eu vejo que nós temos que combater os extremismos, temos que colocar em pauta qual que é o futuro hoje do Brasil. De que forma que nós podemos equilibrar essas diferenças para ter o tal sonhado desenvolvimento sustentável. E é importante dizer que existe um código florestal que dá realmente uma permissão de uma certa margem de trabalhar, por exemplo, as questões da Amazônia, com queimadas e com desmatamento, legalmente, não é? Mas vamos lá, deixa eu passar agora para o Bernardo Verano. Bernardo, fique à vontade também. A questão, o Marcos colocou muito bem, a questão ambiental do governo e essa sensibilidade que a gente tem hoje, e pagamos o preço dessa sensibilidade como um todo, começou com realmente a colocação de que o Ministério do Meio Ambiente ia ser absorvido pelo Ministério da Agricultura. Vários países que hoje se dizem desenvolvidos, nós temos essa questão da agricultura e meio ambiente andando juntos. Que, se você for pensar em desenvolvimento sustentável, realmente seria um bom caminho. Mas numa situação que o Brasil está de protagonismo na área ambiental, dos recursos naturais que o Brasil dispõe, de toda essa questão da Amazônia, dos recursos hídricos, inclusive, a gente tem que prestar muita atenção e ainda ter um órgão ambiental. Então é uma proposta diferente que não ia ser do dia para a noite que a coisa ia ser colocada. Precisa de um momento de transição para isso chegar a acontecer. E esse momento de transição é a transição, inclusive, econômica do país. O país tem que crescer de uma maneira sustentável, coisa que nenhum dos outros países que estão nos criticando teve a chance ou a oportunidade de crescer de maneira sustentável. A questão ambiental não era uma questão que se chamava muita atenção. Tivemos desmatamentos, eles exploraram os recursos naturais e agora estão forçando o Brasil a preservar os seus recursos naturais. Só que essa forçação de barra, a gente tem que olhar como uma oportunidade do crescimento sustentável. Se a gente consegue elaborar uma política de crescimento sustentável, inclusive na área rural, que é onde a gente vai discutir aqui a questão das queimadas, da expansão agrícola, se a gente consegue ter um crescimento sustentável, inclusive na área rural, o Brasil se torna protagonista da questão produtiva e ambiental. E eu quero chegar nesse ponto. Essa gritaria geral se dá justamente porque nós, e só nós no mundo, temos algo muito precioso, que é a Amazônia. Agora eu quero perguntar também o seguinte, por que essa repercussão toda se deu mundo afora e por que, segundo o jornal El País, li hoje, a África arde mais em chamas do que a Amazônia? Aí está dizendo aqui a notícia do El País, segundo dados da NASA, que há mais incêndios atualmente, agora na África, do que no Brasil. Somente em Angola e no Congo há 10 mil incêndios ativos contra 2.127 no Brasil, a maioria utilizada para atividades agrícolas e pastorais. Eu quero perguntar isso, como entender e explicar? Vou atuar contra a causa. Muito se diz da Amazônia, a questão que a Amazônia é o pulmão do mundo, que a preservação da Amazônia é importante, não só pela questão de biodiversidade, que é em quantidade de espécies, mas que a Amazônia é o pulmão do mundo. E com isso várias ONGs voltam, ONGs internacionais, o Greenpeace,
o WWF... Eu vou querer saber delas daqui a pouco. Elas voltam os olhares para a conservação da Amazônia. Tem um grande interesse também nas suas riquezas, tanto de petróleo quanto de minério, e nas suas riquezas vegetais e animais. Então, a biodiversidade também ali é complexa. Então, a gente tem isso, que a Amazônia é o pulmão do mundo, e isso chama muita atenção de todos os países. Todos os países querendo ajudar a conservar, a preservar. Querendo passar muitas vezes por cima da autoridade que nós temos em relação ao território e ao país. Que foi outra briga agora que o Macron, quando fez aquela declaração dizendo que se estudar uma internacionalização do território da Amazônia, aí provocou reação aqui do governo brasileiro, não querendo nem que se toque nesse assunto, né? Tanto é que hoje saiu uma notícia falando que realmente o Bolsonaro aceita a verba internacional para a ajuda da Amazônia. Porém, desde que a autonomia seja do Brasil em relação ao uso dos recursos seja respeitada. Aliás, isso foi pedido ontem pelo conjunto de governadores que esteve com o presidente, né? Os 9 governadores que estiveram ontem pediram isso, aceitar a verba, mas eles, os governos com o governo brasileiro, fazerem o gerenciamento desse dinheiro, não é, Marcos? Exatamente. E eu vejo que nós temos que fazer uma reflexão se é realmente somente a questão ambiental ou existe uma guerra ambiental instalada internacionalmente com interesses específicos, como o professor colocou. Porque se falar que a Amazônia é o pulmão do mundo, o que é um pulmão? É você conseguir sequestrar o CO2 e transformar em oxigênio, o dióxido de carbono em oxigênio. Para as pessoas utilizarem. Exatamente. Agora, quando a floresta atinge o seu clímax, essa compensação é muito pequena. Então, um pulmão é uma floresta plantada, não uma floresta que já está com o seu clímax atingido. E outra questão, a França está crescendo de forma de produção agrícola, assim como o Brasil também. Tem uma questão da proteína mineral e animal também que está em jogo, porque, de certa forma, freando o Brasil no seu crescimento agropecuário, outros países começam a ter um rendimento econômico de forma muito interessante. E por que nós temos tantas ONGs hoje na Amazônia? Será que o interesse é simplesmente conservação ou, como o professor colocou muito bem, o interesse mineral, assim como o nióbio, está à tona, mas de forma subliminar e não está sendo colocada hoje em questão? Será que os países desenvolvidos querem preservar o nosso território de forma a atender essa expectativa de preservação ambiental ou de frear também o desenvolvimento? Só que, de outro lado, nós temos que avaliar as áreas hoje cultivadas. Nós temos muitas pastagens no Brasil e 68% dessas pastagens estão degradadas. Por que não criar estímulos fiscais para poder dar estímulo ao agricultor poder ocupar essas áreas que necessitam de uma recuperação, ao invés da gente desmatar? Então, Ronaldo, não é tão simples essa questão. Tem muito jogo de interesse por trás. Nós precisamos colocar esses temas na mesa e levar esse conhecimento para a população, para que os órgãos que têm conhecimento, atuação, como a academia, os institutos de pesquisa, tenham voz ativa para a gente começar a colocar o Brasil no rumo que ele precisa colocar, respeitando o nosso meio ambiente, para poder respeitar, consequentemente, a nossa população. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês entendem que essa crise agora, ela pode ser benéfica para se refletir uma realidade que talvez estivesse sendo desconhecida por toda a nossa população? Eu acho que não só a realidade pela população, mas do próprio governo. O governo não tinha um caminho ambiental a ser seguido. E talvez agora ele encontre. O nosso ministro não tem um caminho ambiental a ser seguido. Eu falo isso com um pouco de propriedade ao ver que várias agências dentro do próprio Ministério, fiscalizadoras, foram desabilitadas ou tiveram seus recursos cerceados. Foi um erro isso, né? Total. E aí você junta a questão do Ministério do Meio Ambiente desaparecer, mas a notícia de que vários aparatos de fiscalização, de controle e de programas de educação ambiental e de desenvolvimento sustentável sendo sufocados, o próprio governo entrega na mão da comunidade internacional a lenha a ser queimada em relação à sua política. E isso vira óbvio que essa política do governo nosso não está correta quando surgem os focos de queimada e abre a chance para esse debate
do Macron com o presidente Bolsonaro. Vamos lá, essa crise pode ser uma oportunidade Pode? para o governo encontrar um caminho. Um caminho ambiental correto. E que tem uma agenda ambiental, que até agora não foi se apresentada uma proposta. Talvez essa ponta do iceberg, que nós precisamos rediscutir essa questão. Como o senhor colocou, internacionalização da Amazônia. Eu posso ser a favor, desde que a gente possa internacionalizar todas as crianças que estão passando por dificuldades, estão famintas. Nós podemos internacionalizar todos os refugiados ambientais que necessitam hoje de atenção, assim como a África, que está pegando fogo também, mas não está se discutindo isso atualmente. Nós temos que internacionalizar todos os nossos museus. Então, assim, é muito fácil falar que a Amazônia é uma propriedade internacional. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade aqui, e nós temos hoje recursos financeiros, tecnológicos e humanos para fazer o que tem que ser feito. Agora tem que ter uma decisão política, porque senão a gente vai ficar nesse embate. A questão é muito de gestão, a gente estava discutindo. Espera um pouquinho, o nosso primeiro bloco foi, a gente volta já já para continuar essa conversa. E você que está em casa aí está vendo passar o número também do nosso telefone para que você mande a sua mensagem via WhatsApp, não é? Então já comece a mandar também o seu comentário, a sua pergunta, a sua crítica também, a gente vai trazer aqui para a mesa e conversar sobre a sua participação, ok? Intervalo breve e já voltamos.